paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui com a gente, acompanhando o nosso programa semanalmente. É um privilégio para nós ver que você acompanha o programa, tem gostado, tem curtido e tem também compartilhado. E eu quero desafiar você a continuar compartilhando o programa, a continuar enviando aí no WhatsApp, nas suas redes sociais. Coloca lá, marca a gente, para que a gente possa também aí sentir a alegria de que você está participando, você está sendo um missionário virtual. Então, ajuda a gente nessa tarefa em nome de Jesus, tá bom? Bom, você que está chegando aqui pela primeira vez, talvez está tendo o primeiro encontro com a TV Viva a Promessa, o programa Evangelho em Foco. Eu gostaria de desafiar você a se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, quero pedir para você fazer um exercício. Vai lá depois e vê se a sua inscrição está mantida. Às vezes o YouTube, o algoritmo, ele desinscreve a gente sozinho. E além de você verificar isso, não esquece de deixar o sininho adicionado e deixa um like, um joinha também, porque isso vai recomendar o nosso vídeo para mais pessoas, tá bom? Então eu quero contar com você, por favor, eu faço esse pedido a você. Irmãos, nós estamos em uma jornada pela carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nessa sessão nós estamos vendo, a partir do capítulo 11, pelo menos 4 orientações que Paulo traz para problemas que estava tendo no culto da igreja de Corinto. Ao longo da carta, Paulo trata de vários assuntos, as divisões da igreja. Paulo fala a respeito do problema do pecado, tinha um pecado terrível lá na igreja de Corinto. Paulo fala a respeito, orientação sobre casamento, sobre várias coisas. Mas aqui no capítulo 11 em diante, até o capítulo 14, ele vai tratar de pelo menos 4 assuntos que estavam tendo, 4 problemas que estavam acontecendo com relação ao culto público da igreja, tá? Nós já tratamos de 2. O primeiro problema está lá em 1 Coríntios capítulo 11, a primeira parte do capítulo 11, onde havia um problema de referência, de autoridade, de decoro na hora do culto. Ninguém respeitava ninguém respeitava a liturgia, era um problema sério. E Paulo usa um exemplo cultural, como o uso do véu pelas mulheres, para falar da nossa responsabilidade, da importância de termos uma consciência de que estamos debaixo da autoridade de alguém e precisamos respeitar as coisas que foram estabelecidas. Depois, na metade do capítulo 11 até o fim, Paulo fala de um problema que tinha na ceia, nós vimos na semana passada. Então, assim, tinha um problema grave na ceia. Os crentes que tinham um pouco mais de condições chegavam antes, comiam tudo que levavam, ficavam bêbados e estavam, assim, ferindo gravemente a comunhão da igreja, ferindo gravemente a comunhão dos irmãos, e eles não estavam percebendo isso. Então nós já vimos isso também, e hoje nós vamos tratar de algo bem importante, de outro problema que Paulo vai tratar da igreja de Corinto, que está no capítulo 12. Hoje nós vamos entrar no capítulo 12, vamos até o capítulo 13, vendo o que Paulo está tratando, do problema que Paulo vai tratar hoje com relação aos dons no culto público. E na semana que vem a gente vai fechar esse assunto no capítulo 14, onde Paulo vai falar sobre orientação de como organizar o uso dos dons no culto público da igreja. Ok? Amém? Tá comigo? Então, pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Sem Bíblia não dá pra gente estudá-la, né? A Bíblia é a nossa ferramenta aqui. Então, capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons. Eu quero ler alguns textos com você, é muito grande o capítulo e a gente vai chegar até o capítulo 13, então a gente não vai ler tudo, tá? Mas eu quero ler pelo menos a primeira parte, até o verso 11. Diz assim, agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, ou seja, na carta que Paulo recebeu da igreja da família de Cloe sobre a igreja de Corinto, eles perguntaram a respeito dos dons espirituais.
Então Paulo agora vai entrar nessa questão, vai responder essa pergunta. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Ou seja, havia uma confusão com relação ao uso dos dons na igreja de Corinto. Paulo diz, olha, tem uma confusão aí, tem um entendimento meio torto. Lá no capítulo 14 ele vai dizer que tinha uma prática confusa. Então aqui Paulo vai falar do entendimento. Como nós entendemos os dons espirituais na igreja de Jesus. Verso 2. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Esse verso 2 ele é muito importante para a gente entender esse texto. Já quero trazer aqui uma informação sobre ele. Paulo está aqui falando algo muito importante. Eu quero lembrar você que a igreja de Corinto era uma igreja de gentios. Tinha também judeus, mas era uma igreja em Corinto. Então o que você tem lá? Uma massa de gentios. Os gentios exerciam uma espiritualidade completamente diferente e muito distante da espiritualidade, por exemplo, do judaísmo. A espiritualidade do cristianismo, ela herdou muita coisa do judaísmo. São coisas muito próximas. Por exemplo, no cristianismo nós temos facilidade de entender como que era exercida a espiritualidade no judaísmo. Os sacrifícios, o culto, a reverência, a santidade, a glória de Deus, os louvores, a oração. Tudo isso é muito próximo a nós. Agora, como que era o culto pagão? De onde os irmãos de Corinto haviam vindo? Não era assim. Um culto pagão, como Paulo diz aqui, um exercício de espiritualidade no paganismo era completamente diferente. Para você ter uma ideia, no paganismo também existia uma expressão de sobrenaturalidade espiritual. Eu vou te trazer um exemplo atual sobre isso. Você já viu aqueles cultos de algumas igrejas onde parece que as pessoas estão tendo algum tipo de atitude, onde as pessoas estão tendo uma expressão sobrenatural que é estranha ao Evangelho, mas é muito mais comum a outros tipos de manifestações espirituais de outras religiões? Já teve essa experiência? Já viu isso? Você já foi talvez numa igreja ou já viu pela internet aqueles cultos que você olha e fala, mas isso aqui tá bem estranho, isso aqui não parece uma igreja. Esses gestos, esses movimentos, essas pessoas girando, não parece um culto de outra expressão religiosa? Já teve essa experiência? Então era o que estava acontecendo na igreja de Corinto aqui. É por isso que Paulo diz, eu vou ler novamente para você o verso 2, capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 2. Paulo diz assim, vocês sabem, está falando para a igreja de Corinto, que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Paulo está falando aqui do tipo de expressão espiritual que eles tinham antes do Evangelho. Então lá no mundo, no paganismo, no exercício do culto aos ídolos, na sobrenaturalidade dos ídolos, Paulo diz, vocês lá foram levados a uma experiência religiosa sobrenatural errada, que era conduzida por demônios, que era conduzida pela bebida, que era conduzida pelo entorpecimento da mente. Tá entendendo onde Paulo quer chegar? Aí ele vai dizer assim, olha, verso 3. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui o seguinte, ele está dando para a gente
para a igreja de Corinto um teste. Um teste. Como saber se essa expressão sobrenatural ela é genuína, oriunda dos dons do Espírito Santo? Como saber? Primeiro, essa expressão religiosa precisa ser diferente daquilo que vocês experimentaram lá no mundo, nos ídolos pagãos. Quando vocês eram pagãos, nos ídolos mudos, essa expressão religiosa precisa ser diferente. Lá não tinha a ação do Espírito Santo. Deus não os levou àquela condição de experiência sobrenatural. Deus não os levou. Ok? Segunda coisa, Paulo vai dizer, olha, uma evidência é, ninguém que é usado pelo Espírito Santo, nos dons do Espírito, vai negar a Jesus. Paulo está falando aqui o seguinte, que a experiência sobrenatural dos dons do Espírito Santo precisa estar de acordo com a cristologia da pessoa. O que essa pessoa crê a respeito de Jesus? Qual é a cristologia que é a base da experiência sobrenatural religiosa dessa pessoa? Essa pessoa crê que Jesus é Senhor? Essa pessoa tem uma vida que expressa que Cristo é Senhor e Salvador? Essa pessoa, essa experiência religiosa, essa experiência sobrenatural, tem levado, ela é fruto de uma vida onde a pessoa confessa que Cristo veio em carne, veio nesse mundo, se tornou homem, foi crucificado, morto e ao terceiro dia ressuscitou? Tudo aquilo que é fundamental da cristologia precisa ser, a vida dessa pessoa precisa ser baseada nisso. Precisa ser baseada nisso. Porque a partir disso, de uma vida fundamentada numa fé genuína na obra e na vida de Cristo Jesus, os dons do Espírito são então afirmados. Entendeu o ponto? Então Paulo está trazendo essa correção aqui. Porque o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Estava chegando coisa estranha lá. Uma experiência sobrenatural que não tinha a ver com Cristo. E os crentes estavam chamando aquilo de experiência do Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, a gente precisa ter esse tipo de discernimento. Discernimento espiritual nesse sentido. Será que a cristologia dessa pessoa conversa com a sua manifestação espiritual? Será que a cristologia desse movimento, desta igreja, que eu estou considerando poderosa, sobrenatural, conversa com essa experiência religiosa, essa experiência sobrenatural? Essas coisas precisam andar juntas. Esse é um ponto fundamental e importante. Será que essa manifestação sobrenatural conversa com uma vida cristocêntrica? Esse é o ponto. E aí o apóstolo Paulo vai continuar no seu texto, e aí ele vai dizer o seguinte: por isso quero que compreendam, verso 4, né? Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Lá no paganismo, Paulo está explicando, eram deuses diferentes, manifestações sobrenaturais diferentes, a serviço de deuses diferentes, para coisas diferentes. Paulo vai dizer, aqui não, no Evangelho não. No Evangelho, os dons que são distribuídos em toda a igreja, a origem é a mesma, é o Espírito Santo. A origem não é o homem, a origem não é um outro espírito, não é o anjo Gabriel, não é o pastor, não. A origem é o Espírito Santo. É a mesma fonte.
Existem tipos diferentes de dons. Diferentes de dons. Mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. E esses dons servem para quê? Para que serve o dom? O dom serve para eu me achar melhor do que os outros. O dom serve para demonstrar que eu sou preferido de Deus. O dom serve para eu entender que eu sou especial. É para isso que serve o dom? Não, de jeito nenhum. Paulo vai dizer: existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. O dom serve para servir. Para servir. Servir a quem? O Senhor. É o mesmo Senhor que é servido. Mas os dons não são para edificação da igreja? Sim, o Senhor deu os dons é para Ele, é dele, pertence a Ele. O Senhor deu os dons para que a igreja seja servida, abençoada. Então, olha, as coisas estão direcionadas. Quando nós falamos da sobrenaturalidade, da experiência sobrenatural no corpo de Cristo na igreja. Mas na igreja de Corinto, provavelmente os dons, a origem dos dons estava sendo distorcida. Na igreja de Corinto, tinha pensamentos diferentes de qual era a origem dos dons do Espírito. Na igreja de Corinto, os dons não eram para servir ao Senhor, não era para servir a igreja do Senhor, os dons eram para servir as pessoas. Era para as pessoas acharem que elas eram mais espirituais do que as outras, porque elas exerciam dons que outras não exerciam. E aí o apóstolo Paulo vai continuar dizendo, né? Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Então os dons, meu irmão, não são operações suas. Os dons não são manipulados. Deus trabalha em nós, através dos dons, para a glória dele, para o louvor dele. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Olha que coisa interessante. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá a grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um, outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Que coisa maravilhosa! Aquela confusão que estava tendo na igreja de Corinto, Paulo agora organiza. Paulo diz assim: meu irmão, cada um tem um dom. E esse dom é dado pelo Espírito. É o Espírito que distribui. É o Espírito que opera. É o Espírito que age com edificação no meio da igreja. A uns uma palavra, a uns um dom, a outros outro dom. E é uma bênção que seja assim. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: esse negócio que vocês estão achando aí que todo mundo tem todos os dons, é conversa. Ninguém tem todos os dons. Não. O Espírito distribui os dons a cada um segundo a sua vontade, segundo a soberania dele, para que haja edificação na igreja. Você tem dons que eu não tenho, e eu sou edificado pelos seus dons. Glória a Deus por isso. Eu tenho dons que você não tem. O Espírito não deu a você, deu a mim. E eu edifico você com os dons que o Espírito usa em mim. E vice-versa. E assim é. E tá bom demais. E tá ótimo. E aí o apóstolo vai continuar aqui dando um exemplo, né? Aí do verso 12 até o final do capítulo 12, ele vai falar sobre o exemplo do corpo humano, que tem muitas partes que formam um só corpo. E todas as partes do corpo são importantes. Então, assim, não existe aquele irmão que o Espírito use um dom que ele é menos relevante na igreja.
Não, não existe isso. Meu irmão, vou falar aqui com você. Você que tem o dom da hospitalidade. Você conhece alguém que tem um dom da hospitalidade? Eu conheço um casal lá na cidade de Colatina que tem um dom da hospitalidade. O Jorge e a Neide. Você chega na casa deles, é uma bênção. Você tem o seu coração curado. Hospitalidade no sentido não apenas de você ser recebido, mas também de ser curado, de ser acalentado, de ser abraçado. Eles não profetizam, eles não realizam milagres extraordinários, curas, dons sobrenaturais, mas o Espírito deu isso a eles. Isso é uma bênção. Eles não são menores por causa disso, de jeito nenhum. Eles são uma bênção. Meu coração foi curado inúmeras vezes com eles. Fui abraçado. E assim muitos outros crentes. Então, assim como o corpo tem partes pequenas, mas são fundamentais, são importantes. Assim também, os dons do Espírito são dados a cada um e são importantes, independente da sua relevância. Você tem um dom? Eu sei que você tem. Não existe um crente que não tem um dom. Você pode não estar exercendo ele. Às vezes você não está exercendo ele porque você fica, eu queria profetizar. Eu queria falar em línguas, todo culto. Por favor, não despreze o que o Espírito te deu. Vá servir com o dom que Deus te deu. Ele é uma bênção. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. Ore ao Senhor. Vai buscar. Peça discernimento. Converse com o seu pastor. Converse com alguém, com alguém experiente da sua igreja. Vai ter um olhar com discernimento e vai dizer, olha, você é muito bom nisso aqui, ó. Deus tem te usado nisso aqui, você não tem percebido. É assim, meu irmão. É assim que funciona. Assim como o corpo tem partes que apesar de serem pequenas, você se não tiver, você sente falta. Assim também são os dons, todos eles são absolutamente importantes, independente do tamanho, da sua relevância. Eles são fundamentais e importantes no corpo de Jesus, no corpo de Cristo. Agora, Paulo termina o capítulo 12 dizendo assim, verso 29, ele vai dizer, somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres, somos todos nós temos o poder de fazer milagres, todos temos o dom de cura, todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito, portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora eu, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí vem uma coisa chamada capítulo 13 de 1 Coríntios, onde Paulo vai aqui investir um pouco de tempo para trazer um equilíbrio nesse tema dos dons. Ele vai dizer assim, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como sino que ressoa e como símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, se eu tivesse as maiores experiências sobrenaturais da fé, se eu fosse um homem reconhecido por ser muito usado, e ele era, hein? Muito usado, de forma poderosa, extraordinária, pelos dons do Espírito Santo. Mas se isso tudo me faltasse amar a igreja de Jesus, eu nada seria. O que Paulo está trazendo aqui é o motivo pela qual o Espírito dá os dons na igreja. E como deve ser a nossa relação nessa circunstância. Por que você quer ser usado pelo dom do Espírito de forma sobrenatural e poderosa?
Essa é a pergunta. Eu vou fazer aqui, olhando para você nos seus olhos. Por que ele disse, procure os dons, peça. Pergunta que Paulo faz agora no capítulo 13 é por que você quer ser usado poderosamente nos dons do Espírito Santo? Só tem uma resposta. Porque eu amo a igreja de Jesus. Você quer ser pastor? Pastorado é um dom. Você deseja ser pastor? Sim, eu desejo ser pastor. Por quê? Porque eu acho bonito o pastor pregar. Porque eu estou precisando de emprego. Errado. Qualquer dom, seja ele de serviço, seja ele de expressão sobrenatural na igreja de Jesus, o fundamento dele precisa ser o amor à igreja de Cristo. Se você não ama a igreja de Jesus, nem queira. Melhor que você não seja nem usado em dom do Espírito nenhum. Porque o fundamento pela qual o Espírito dá o dom, o motivo pela qual nós precisamos desejar o dom, é o amor à igreja de Jesus. Porque dom é presente. E você não dá presente para quem você não ama. Se você quer ser um presente de Deus, da ação poderosa do Espírito Santo de Deus, a igreja de Jesus, a noiva de Jesus, você antes precisa amá-la. Porque ainda que você tenha as maiores experiências poderosas e sobrenaturais que o Espírito pode conceder a alguém, mas se você não amar a igreja de Jesus, isso não fará o menor sentido. Amém? Meu irmão, minha irmã, você que tem tido uma expressão religiosa estranha, esquisita, talvez você venha aí de uma religião, uma expressão religiosa bem confusa. Bem confusa. Eu quero convidar você a refletir sobre a sua expressão. Será que a sua expressão de adoração não está atrapalhando o culto? Não está fazendo o culto virar uma bagunça? Será que a sua expressão religiosa, sua expressão sobrenatural, de poder, do Espírito, não está confundindo o culto ao Senhor com o culto dos ídolos? A gente precisa entender isso, ter discernimento a respeito dessas coisas. É diferente, é diferente. Você que quer e deseja ser usado nos dons do Espírito de forma poderosa, glória a Deus por isso. O Espírito o capacitará. Os dons do Espírito estão em total e absoluta evidência e ação nos dias de hoje. Nós cremos que o mesmo Espírito que soprou na igreja primitiva e capacitava os crentes com dons, com presentes sobrenaturais, poderosos, de serviço na igreja de Jesus naquele tempo, ainda opera hoje. O mesmo Espírito continua dando dons à igreja de Jesus. Se disponha com temor, com amor, para a glória de Deus e edificação da igreja de Cristo. Vamos orar? Pai querido e santo, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome pela sua ação na igreja. Que o teu Espírito sopre sobre nós, sua graça, sua bondade, que o teu Espírito continue, Senhor, nos conduzindo a um culto que honre o teu nome. Que o teu Espírito continue nos presenteando com dons espirituais, com dons de poder, com dons de serviço, para que possamos edificar uns aos outros. Senhor, e que o nosso coração tenha absoluta certeza, ele seja, meu Deus, completamente tomado pelo amor, pela sua igreja, para que possamos entender que não servimos, ó Deus, a sua igreja, para que nós não recebemos os dons, para que possamos, Senhor, sobressair a sua igreja, mas que possamos, meu Deus, servi-la. E o motivo precisa ser o amor em nosso coração. Abençoe as nossas vidas, ó Deus, e me dê o privilégio, Senhor, por favor, de ser servido pelos meus irmãos. Sim, meu Deus, poderosamente, que o teu Espírito Santo abençoe, meu Deus, a tua igreja, para
para que eu possa me servir dos dons dos meus irmãos e os meus irmãos possam se servir do meu. Que eu possa ser bênção na vida deles e eles sejam bênção na minha vida. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, irmã, estamos chegando mais ao fim dessa mensagem, desse tempo de reflexão na palavra de Deus. Tem sido importante para você? Eu gostaria então de desafiar você a compartilhar. Compartilha, meu irmão, por favor, escreve aqui embaixo nos comentários, deixa a sua mensagem, a sua saudação, o lugar de onde você está nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém? Você já é um parceiro desse programa? Você já é um amigo da missão? Por favor, aqui embaixo aparece para você todas as informações que você precisa para ser um amigo da missão. Então, vem fazer parte desse time, vem participar conosco para que mais pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho. Que Deus abençoe o seu coração de forma poderosa e na próxima semana nós vamos entrar no capítulo 14 de 1 Coríntios. O culto lá na igreja de Coríntios, os dons, 2 especificamente, dom de línguas, dom de profecia. Estava causando uma bagunça no culto da igreja de Corinto. Nós vamos ver qual é a orientação de Paulo com relação a isso na semana que vem. Eu espero você, se Deus quiser. Forte abraço e até lá.